pessoal, o último dia do ESPEN e a gente vai falar da última mesa do Congresso, que é uma mesa de pré-habilitação. A mesa falou, então, primeiramente do conceito de pré-habilitação, que é reduzir as complicações do procedimento, seja cirúrgico, químio, rádio, e também melhorar os resultados do tratamento do paciente em geral. Isso leva em conta a habilitação do paciente antes do tratamento e o tripé todo, seja exercício físico, nutrição e tratamento psicológico. O que foi mencionado que é bem interessante? Os pacientes que a gente acha que menos vão se beneficiar disso, que são aqueles mais frágeis, na verdade, são os pacientes que mais se beneficiam. E aqueles mais deprimidos, mais ansiosos, quando a gente consegue se engajar no tratamento, são os que mais têm resultado também no pós-operatório. Eles mostraram um randomized control trial, um randomizado controlado que saiu esse ano, com 251 pacientes de câncer de colo retal, e mostraram que aqueles pacientes que eram mais frágeis tiveram menos complicações no pós-operatório quando fizeram 4 semanas de reabilitação. E uma coisa bem interessante foi a questão do tempo, que é uma coisa que a gente sempre se pergunta: quanto tempo de pré-habilitação a gente precisa fazer? Então, de forma interessante, eles mostraram que se a gente deixar para fazer 7 a 10 dias de pré-reabilitação desses pacientes, provavelmente é muito pouco. Se a gente fizer 4 semanas, seria bem interessante. E fazer mais do que 8 semanas, provavelmente a gente piora desfecho oncológico. Então, a pré-reabilitação, ela depende sim de tempo, gente, e a gente não pode deixar também para fazer tempo demais, nem tempo de menos nesses pacientes, e eu acho que esse é um conceito interessante. Um outro ponto que foi abordado nessa palestra foi uma anestesista que contou pra gente um pouco sobre um conceito de alimentação dentro do serviço de anestesiologia, logo após esses pacientes saírem da cirurgia. E foi bem interessante porque ela mostrou a implementação desse conceito de nutrição pós-cirúrgica e como foi a implementação desse protocolo e como implementar baseado somente num conceito de alimentação saudável não foi eficaz. Fazer uma alimentação balanceada, muito proteica, baseado numa alimentação muito doce, a aceitação era baixa e os pacientes não consumiam com desperdício muito alto. Então eles reviram todo o processo deles, viram o que os pacientes tinham vontade de comer e avaliaram um processo com uma alimentação mais baseada em tolerabilidade, o que os pacientes tinham vontade de comer, e isso fazia inclusive com que eles aceitassem melhor depois a alimentação do hospital. Então é interessante a gente fazer aquele negócio do patient-centered care. A gente tem que botar o paciente na equação. Se a gente não botar o paciente, não ouvir o paciente, a gente tem tendência a errar. Então eu acho que a gente fica com essas duas boas mensagens aí. A gente precisa fazer uma pré-habilitação num tempo correto, não prolongar demais e não deixar para fazer só uma semaninha, e no pós-operatório imediato lembrar de que a gente tem que ouvir o paciente e dar aquilo que ele tem tolerância para comer. Beijo, gente!